sair aqui no frio para gravar um videozinho para vocês, mostrar um pouco da nossa vista aqui e atualizar vocês em relação às notícias sobre a pandemia aqui em Portugal. Portugal definitivamente está na contramão da Europa, enquanto os casos em Portugal têm estado no limite controlado, tá? Depois do confinamento, outros países da Europa estão com os casos aumentando e esses países estão arriscando fechar novamente. Ou seja, Portugal está diminuindo, controlando e os outros países estão prestes de fechar novamente. Eu vou mostrar um pouco da nossa vista aqui e depois da vinheta eu explico tudo para vocês em detalhes, tá? A gente volta já já. Finzinho de tarde, aqui em frente de casa. Tem vista mais bonita que essa? Não deve ter não, né? Não deve ter vista mais bonita que essa não. O céu já tá limpinho. Se você segue a gente lá no @casalbuscapé, você viu meu bom dia hoje, né? Eu dei bom dia cedinho pra vocês. O céu tava todo cheio de nuvens. A rua tá cheia aqui, ó. Os bombeiros passando ali, a ambulância. A rua tá cheia, a galera toda indo pra casa. E tá um ventinho friozinho aqui, tá? Vou te falar. Tá friozinho. Curte um pouco da minha vista aí, da vista nossa aqui, do Casal Buscapé. E vamos direto pro vídeo pra ver as notícias de hoje. Simbora, gente! Fala, família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Videozinho só para atualizar vocês aqui em relação a algumas notícias. Nós já temos na verdade, pouco mais de uma semana aí de desconfinamento, depois de um período em que Portugal teve que ficar fechado devido a toda a problemática em relação à pandemia, tá? Nós ficamos aí quase 2 meses aí fechados, calhar um pouco mais, um pouco menos, mas foi um momento em que todo mundo sofreu. Desde os comerciantes até a população em geral aqui em Portugal tiveram que ficar trancafiados dentro de casa. A verdade é que todo mundo, não todo mundo, não generalizando, mas as pessoas de certa forma entenderam que era necessário, porque a situação em que Portugal havia chegado, mesmo porque no início da pandemia Portugal chegou a ser o país, o melhor país, na verdade, em relação à administração, um dos melhores países em relação à administração da pandemia, né? Para chegar ao ponto de iniciar 2021 como sendo um dos piores países. Portugal caiu muitas posições, os casos aumentaram em grande quantidade e as pessoas estavam vendo que era necessário tomar algumas medidas bem mais apertadas. E a verdade é que foi isso que o governo fez, né? O governo decidiu fechar o país ficou fechado durante algum tempo. E, na verdade, assim, a situação em que Portugal chegou de ter 16 mil casos diários é algo assim que de certa forma ligou todos os sinais de alerta e era necessário que algo fosse feito. Então, o governo decidiu fechar, ficou fechado durante algum tempo e nós aí, semana passada, iniciamos o sistema de desconfinamento, na verdade, que foi dividido em 4 datas, vão acontecer até maio. E o país já está se readaptando a essa questão do desconfinamento. Alguns comércios já foram abertos, alguns ciclos escolares já foram iniciados, né? Os primeiros ciclos ali, as crianças mais menores, né? Na verdade, de vez em quando eu penso em falar mais pequeno, porque aqui em Portugal é normal falar mais pequeno, mas menores, né? Como a gente fala para brasileiros. As escolas já voltaram, na verdade, aquelas primeiras séries, as séries iniciais. Então, assim, e não se percebeu um aumento muito grande em relação à taxa de contágio. Ainda continua sob controle, os números continuam normalizados. Houve uma oscilação na quantidade de concelhos ali que estavam em zona de risco, né? Muitos concelhos desceram para a zona verde, outros subiram para a zona um pouco mais quentes, de cores um pouco mais quentes, né? Vamos colocar assim. Mas, assim, uma quantidade razoável, tá, de concelhos ainda continuam seguros. Portugal ainda não está em alerta, né, em relação ao aumento de casos, porque os números estão subindo, deram uma subida
mas foi uma subida controlada. O que eu posso dizer para vocês é que os números estão relativamente sob o controle do sistema governamental, do governo, né? Acredito que esteja dentro das expectativas do governo, porque era natural que depois de um tempo em que as pessoas ficaram presas dentro de casa, sem poder sair, com muitas restrições pesadas. A verdade é que são restrições essas que eu até fiz um vídeo que se essas restrições parecidas, né, estão sendo cogitadas no Brasil e tá dando um fuzuê, uma confusão, sendo que aqui em Portugal as pessoas durante o período que ficou fechado realmente entenderam que era necessário. E o que eu queria dizer com esse vídeo para vocês é só informar em relação a essa questão da situação e também informar que Portugal, de certa forma, está na contramão da Europa. Sim, enquanto Portugal está controlado devido ao fechamento que ocorreu, enquanto os números estão aumentando, sim, mas estão aumentando dentro de uma normalidade, porque era esperado, né, na verdade, que depois de tanto tempo fechado as pessoas fossem voltar a circular, os comércios abrissem, os números tenderiam a aumentar um pouco, só que não estão aumentando, quanto muitas pessoas tendenciosas e de certa forma incitaram que aumentaria, né? Dizendo que os números iam nas alturas e na verdade acredito que esteja tudo dentro do controle do governo, mas isso não acontece com outros países da Europa. Estamos vendo notícias, aí eu vou deixar algumas matérias aqui na descrição, de que outros países da Europa como a Alemanha, França, Itália, Espanha estão cogitando novo fechamento, estão planejando novos fechamentos, e a verdade é que Portugal está sendo o país diferente novamente. Graças a Deus por isso, Portugal tem se mostrado um país que tem tido, acredito, uma boa gestão da pandemia. Lógico que todas as pessoas cometem erros, todos os governos cometem erros. Apesar da vacinação que não está na velocidade que era esperada e que era pretendida, na verdade, mas a situação da pandemia, a gestão da pandemia está sendo bem feita. Podem haver críticas ao governo, podem haver críticas ao primeiro-ministro, ao presidente, aos parlamentares, etc. Mas a gente não pode negar que Portugal, neste momento, nesse exato dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Hoje é dia 24 de março, Portugal está na contramão da Europa, enquanto outros países vizinhos nossos aqui estão com casos subindo e pretendendo fechar. Portugal está em pleno vapor no sistema de desconfinamento, no plano de desconfinamento. E aí o plano de desconfinamento a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, tá? Eu vou deixar no cardzinho aqui para você ver, para você assistir esse vídeo depois, para se informar sobre como vai funcionar, como está funcionando o plano de desconfinamento aqui em Portugal, que, como eu falei, vai durar até o dia 5 de maio aí, quando na verdade a ideia é que todo o país, ou grande parte do país, já esteja aberto dentro de uma pequena normalidade. A ideia é que, na verdade, que se espera é que novas vacinas cheguem, é que o planejamento das vacinas cheguem. Já houve uma atualização em relação aos 70% da imunidade de grupo, né? Na verdade, a ideia que a gente sempre fala aqui do governo, ou de todos os governos, grande parte dos governos, a ideia do mundo é que 70% da população esteja vacinada para que se atinja a imunidade de grupo, que é quando o vírus ele tem uma dificuldade maior de expandir, de se contagiar outras pessoas, de se espalhar, na verdade. Então, Portugal já desceu um pouco o planejamento inicial, era para setembro de 2021 agora, né, final do verão, depois diminuiu para agosto, e eu já vi notícias falando que diminuiu para julho já, ou seja, conforme o tempo vai passando, conforme a logística da vacinação vai melhorando, conforme vacinas vão chegando, a velocidade vai aumentando e os números eles têm que ser atualizados, tá? Em relação à questão do estado de emergência, apesar da gente já ter feito vídeo falando sobre isso, a última atualização é que provavelmente o estado de emergência vai ser renovado até maio, tá? Eu vou colocar notícias, vou deixar notícias aqui na descrição do vídeo, falando um pouco sobre a expectativa de que o primeiro-ministro já se posicionou de certa forma e o presidente também já se posicionou
sobre uma possível renovação desse estado de emergência, tá? Como a gente já explicou, o estado de emergência nada mais é do que um estado, uma situação em que o governo ele tem a possibilidade, por exemplo, de impor essas restrições que estão acontecendo aqui em Portugal, né? Atualmente a gente está com algumas restrições, tipo, final de semana a gente continua sem poder sair depois de 1 hora, aquela coisa toda. Ainda tem restrições de trânsito entre os concelhos, entre as cidades, né, em determinados períodos. Então a gente está, de certa forma, tendo que obedecer a todas essas restrições, porque é necessário, gente, é necessário. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que não, muitas pessoas que dizem que sim. Isso aqui não é uma briga política. A verdade é que o fechamento aqui em Portugal foi crucial para que os números diminuíssem. Tá? Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver. A questão é a situação de Portugal. Para Portugal, a questão do fechamento, do confinamento, do lockdown, chame como você quiser, funcionou, tá? Nós chegamos a um pico de 16 mil casos em um dia, tá? Hoje a gente chegou a 575 casos. De 16 mil casos, depois do confinamento, tá? A gente chegou hoje a 575 casos. É uma diferença grande? É uma diferença absurda. E é nisso que a gente tem que se apegar. Todos os dias nós vemos aí vidas sendo perdidas, pessoas perdendo entes queridos, e a gente tem que levar isso a sério, tá? Então vamos obedecer as restrições, vamos seguir as restrições. Tô falando em relação a Portugal, tá? Cada cabeça uma sentença. Você no Brasil, observa o seu contexto. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, se proteja, tá? Quem não puder ficar em casa, se proteja o máximo que você puder. Álcool em gel, máscara, afastamento, distanciamento, tá? Tomar cuidado e passar a mão naquelas coisas que a gente já tá cansado de saber. A gente já tá experiente, a gente já tem pós-graduação em pandemia, tá? Já tem mais de um ano que a gente tá nessa situação. Então, não tenho o que falar, não tenho o que indicar aqui, porque você já deve saber, você já sabe, na verdade, do que se trata toda essa confusão, tá? Então o vídeo de hoje era esse, só para atualizar vocês, só para confirmar, na verdade, frisar essa última parte do vídeo que eu falei, tá? Provavelmente o estado de emergência vai ser renovado até maio. Vou deixar as matérias todas aqui na descrição. Não acredito no que eu tô falando. Acesse os links aqui na descrição, acesse as matérias. Tá passando o comboio ali embaixo, por isso que tá fazendo barulho, tá vendo ali, ó? Aqui, comboio passando ali. A gente mora bem ao pé da linha do comboio, bem perto da linha do comboio aqui. A gente já está acostumado com barulho. Mas o presidente e o primeiro-ministro já se posicionaram em relação à renovação do estado de emergência. E aí, a resposta que vocês sempre querem ouvir, na verdade não é a resposta que vocês querem ouvir, a resposta para a pergunta que vocês sempre perguntam, sempre questionam. Enquanto estiver estado de emergência, provavelmente não se abrirão fronteiras para turismo, tá? Então assim, como eu falei lá no meio do vídeo, a expectativa é que a imunidade de grupo, a imunidade de rebanho, 70% da população esteja vacinada até o mês de julho, tá? Até o final do mês de julho. A expectativa é que após a imunidade de grupo ser atingida, a certeza da imunidade da maioria da população e a dificuldade que o vírus terá para se espalhar, pode ser que nesse ponto, tá? Pode ser que nesse ponto as fronteiras sejam abertas. Até porque não sei se Portugal vai aguentar perder um outro verão. A expectativa do governo é adiantar o máximo possível essa imunidade de grupo, tá? Por isso que as vacinas elas têm que chegar e a logística tem que melhorar em relação à vacinação, tá bem? O vídeo de hoje era esse, as matérias estão todas aqui na descrição. Acesse as matérias, mais uma vez, não acredita no que eu estou dizendo. Acredita nas matérias aqui que estão na descrição, porque o que eu falo aqui no vídeo basicamente é um resumo dessas matérias. Então só vai lá confirmar, tá? Pra você, para que eu tenha crédito, para que o meu crédito com você aumente, porque eu tô falando simplesmente o que tá escrito lá, tá ok? O vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado, tá? A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Lembra de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, ativa as notificações que ajuda muito a gente, até porque quando a gente solta um vídeo você é notificado, tá? E deixa seu like nesse vídeo, caso você tenha gostado. Se não gostou, pode deixar dislike, ajuda a gente na mesma, tá bem? Um grande abraço, a gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Valeu, galera, tchau!